Hoje vamos ver as aplicações que o profeta Jeremias fez do livro de Deuteronômio. Primeiramente, vamos considerar um pouco sobre a figura do profeta Jeremias. O profeta Jeremias teve um longo período de trabalho profético, um longo período de ministério, aproximadamente 40 anos, quem sabe um pouco mais de 40 anos. O profeta Jeremias serviu como profeta desde o rei Josias. Isso foi em 627, quando ele foi chamado. Mas ele serviu ainda ao rei Joacás, Joaquim e Zedequias. Esses quatro reis que sucederam a Josias não fizeram o que era bom aos olhos do Senhor. Foram maus reis aos olhos do Senhor. Até 586, quando em 586, Babilônia invadiu Jerusalém. Zedequias era um rei fantoche, colocado por Nabucodonosor em Jerusalém. Em Josias, como vimos, houve uma reforma religiosa, quando eles encontraram o livro da lei. Mas veja o texto de Jeremias, irmãos, no capítulo 29, no verso 13. Ele diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Esse era um texto de Deuteronômio, irmãos, Deuteronômio 4, 29. Vocês vão me buscar e vão me achar quando buscarem de todo o coração. No livro de Deuteronômio, no capítulo 4, há uma recomendação especial, uma advertência, uma séria advertência quanto à idolatria. Guardai-vos da idolatria. Cuidado, não entrem na idolatria. Vocês vão ser exilados por causa disso. Vocês vão ser espalhados pela terra e vocês vão adorar deuses de madeira e de pedra. Ora, irmãos, veja o povo de Israel que podia adorar o Deus Criador do céu e a terra, o Deus que se manifestava a eles, o Deus que falou com eles, que deu a lei, o Deus da aliança. Iam se corromper na idolatria, iam passar a servir deuses de madeira e de pedra. Isso Moisés escreveu em Deuteronômio. Agora veja, irmãos, a pregação de Jeremias. Jeremias 7, dos versos 1 a 7. Lá nós encontramos as seguintes advertências: emendai os vossos caminhos e as vossas obras. Há um texto, irmãos, ainda que diz assim: não se fiem no templo do Senhor. Porque o que acontecia, irmãos, com o povo de Israel? O povo de Israel, que tinha o templo, o magnífico templo de Salomão, se fiavam nesse templo. Falavam: templo do Senhor, nós somos o povo de Deus. E não cuidavam realmente em fazer a vontade de Deus. Ainda nesse texto de Jeremias de 7, de 1 a 7, encontramos o seguinte: aplicai a justiça, cuide do imigrante, cuide dos estrangeiros, dos órfãos e das viúvas. Novamente aqui, irmãos, estamos falando do quê? De justiça social. No verso de Deuteronômio 24, 17, diz assim: não pervertam o direito do estrangeiro e do órfão, nem tomem por penhor a roupa da viúva. Jeremias reporta o texto de Deuteronômio, replica o texto de Deuteronômio, naquela época de idolatria, naquela época em que o povo se afastava cada vez mais da vontade de Deus. Deuteronômio 36 e Jeremias 4, 4. Dois textos escritos com 900 anos de distância entre um e eles. O texto de Deuteronômio, escrito em 1500 a.C., aproximadamente, e o texto de Jeremias, no ano 600, aproximadamente, antes de Cristo, fala o seguinte: circuncidai o coração. O Senhor vai circuncidar o coração. Veja Deuteronômio 36, como diz: o Senhor teu Deus circuncidará o vosso coração e o coração dos teus descendentes, a fim de que ames o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, para que vivas. O povo de Deus, irmãos, era reconhecido por conta da circuncisão. A circuncisão era um sinal da aliança entre Abraão, os descendentes de Abraão e Deus.
Mas essa circuncisão carnal, ela não significava nada se não houvesse uma circuncisão espiritual. Circuncidai o vosso coração. É o que encontramos lá em Jeremias 4:4. E em Deuteronômio 36, diz assim: o Senhor vai circuncidar o vosso coração, a fim de que ames ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, para que vivas. Será, irmãos, que essa mensagem foi até Jeremias somente no ano 600? E daí, não, no ano 600 a.C., e daí não se aplica mais? Essa mensagem de Deuteronômio, precisamos, irmãos, deixar que o Senhor circuncide o nosso coração, para que a gente possa amar ao Senhor de todo o coração, de toda a alma, para que vivas. Esse é o desejo do Senhor, que vivamos uma vida feliz aqui nessa terra, que vivamos uma vida longa aqui nessa terra, mas que vivamos uma vida eterna na Nova Jerusalém, uma vida eterna nesta terra restaurada após a gloriosa vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e que a gente esteja aberto, que a gente esteja disposto, disponível para que o Senhor circuncide o nosso coração.